dias. E uma forma de vocês ficarem sabendo desses eventos, além do Meetup, né? Só para eu saber quem veio pelo Meetup. Ah, legal. Vocês, página da PUC, do Facebook. Vocês são alunos, né? Tem a página oficial no Facebook, né, que é da faculdade, então é a Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia, PUC São Paulo. Aí no Facebook vocês vêm lá, então a gente mantém uma agenda de eventos que, em média, dá uns 54 eventos mais ou menos por ano só nesse campus. Né? Então, para quem é aluno, as atividades valem horas complementares, e para quem não é aluno, também, se precisar, por ser às vezes de outra faculdade, a gente também fornece o certificado, que equivale a 2 horas de evento. Beleza? Então, hoje começa com o nosso amigo Domênico, depois o Plínio, e aí depois a gente vai para uma rodada de perguntas e respostas, onde a gente vai dialogar um pouco mais. Obrigado. Boa noite, pessoal. Bom, estou aqui para falar mais da parte de criptomoedas, Bitcoin, blockchain, esses termos aí famosos. Quem aqui já conhece o Bitcoin? Legal. Quem aqui já tem Bitcoins na sua carteira? Bastante gente. Então, bom, aqui o tema hoje está mais para regulação, né, por conta da gente estar chegando aí próximo à data aí da declaração de imposto de renda, né, tanto pessoa jurídica, acho que é agora domingo, né, e pessoa física final de abril. Então, aqui, bom, primeiro para a gente falar as vantagens das criptomoedas, tem que ver a dor, né, a necessidade que foi sentida aí pelo criador, o Satoshi Nakamoto, né, e uma característica de todas as moedas fiduciárias é a inflação, né, pois o dinheiro ele é criado baseado em dívida, né, então, que a gente tem apenas um exemplo aqui de 94, né, de um jornal de supermercado, né, um panetone R$ 4, olha que beleza, acabou de passar o Natal. O feijão carioca 1 quilo, 79 centavos, creme dental 63 centavos, né, tá tudo bem barato. E hoje em dia, né, nos anos 2000, por exemplo, 6 anos depois, já, ou como ainda era barato, né, mas já tinha encarecido um pouco. Então, assim, eu fiz administração de empresas, né, eu aqui no Mackenzie, a gente aprende que inflação é assim, o índice, né, o indicador do aumento dos preços, né? Então ele seria um efeito, né? Quantos preços aumentaram, eles vão lá, calculam e falam, a inflação foi de tanto. Eu tenho uma visão diferente que é a inflação é o cálculo que o governo errou na hora de emitir mais moedas do que deveria, né? Porque a economia em si ela já tem uma expansão planejada e o governo tenta criar mais dinheiro para aportar esse crescimento econômico. Porém, nem sempre ele acerta, criando mais dinheiro do que expansão econômica gera inflação. Então, por exemplo, uma nota de R$ 5 em 94, poder de compra, dela em 2014 apenas R$ 1,12, né? Vai ficar mais fácil com números inteiros aqui. A gente tem que apontar aqui. A nota de R$ 50, o poder de compra dela caiu para R$ 11,17. Né? R$ 100 aqui fica fácil, né? Ó, 22% só o poder de compra da moeda. Ela perdeu, então, 77,65% do poder de compra da moeda, né, em 10 anos. Né? 10 não, 20 anos. Aqui a gente tem, por exemplo, o primeiro caso, esse gráfico é o poder de compra não, é a quantidade de prata contida numa moeda, o denários romano, né? Foi a primeira inflação do mundo. Para ter uma liga metálica para construir a moeda, né? Cunhar as moedas, né? Que é o termo correto. A liga metálica composta de prata e bronze. Ele descobriu que quanto mais bronze ele colocava, né, que bronze é mais barato que a prata, ele ia diluindo e assim conseguia fazer mais moeda com menos material. Esse foi conhecido como a primeira inflação, né, a primeira desvalorização da moeda por parte do governo. Né. Que a gente também tem o poder de compra do dólar americano, né, em 100 anos.
né? Então, desde que o Federal Reserve foi criado, né, o Federal Reserve, só para comentar, é um conglomerado de bancos privados, né? O governo americano ele dá o direito e compra deles, da prensa deles, os dólares criados, né? Porém, o Federal Reserve pode criar dólares aí do nada, né? E os Estados Unidos tecnicamente exporta inflação, né? Isso que eles fazem. Então, aqui tem no meio aqui tem a história da Segunda Guerra Mundial, né? Os países perdedores eles foram obrigados a entregar todas as suas reservas em ouros para os Estados Unidos, né? E depois em 71 o presidente Nixon passou uma lei americana obrigando os cidadãos americanos a vender o seu ouro, né? Comprando aí por preço tabelado nos Estados Unidos, devolvendo. Então hoje não, né? 6 anos aí atrás, o poder de compra de $1 caiu para apenas 5 centavos, né? Eles conseguiram em 100 anos desvalorizar 95% da moeda corrente, né? Então, uma das formas de financiamento do governo não é só impostos, né? Uma grande parte do financiamento do governo é dada pela desvalorização da moeda, né? E aqui a gente tem o preço do ouro, né? Por exemplo, o preço do ouro sempre foi tido como uma reserva de valor, né? Um metal aí que tem valor comercial e diversas aplicações. Então, ele começou aí com um crescimento exponencial, né? Que são milhares de dólares, né? Da cotação da onça. Uma onça dá umas 31 gramas, né? Então, 1970, que foi quando fechou a janela do ouro, né? Do presidente Nixon, aquela lei que passou aqui, né? Então, o ouro começou a disparar em termos de cotação, né? Até porque é um dos metais mais raros do mundo. Onde tem que apontar aqui? E aqui a gente tem um gráfico aqui em comparação com a Estátua da Liberdade. Esse cubo sólido de 20,9 metros, né, cúbicos equivale a todo o ouro minerado na história da humanidade, né? Então, assim, só para ter uma visualização aí gráfica, né, uma imaginação, mostra o quão raro ele é, né? Aqui a gente tem, por exemplo, o sistema de reservas fracionárias, né? Então, com um depósito de 100 dólares num banco, num depósito à vista, dependendo de qual é a reserva fracionária que o banco opera, né? Então, no Brasil, se não me engano, são 30%, porém tem outros países que trabalham com 10, 20 ou até 50%. O que isso significa, né? Esses percentuais. Um depósito à vista de 100 dólares dá o direito ao banco, se ele trabalha com 10%, ele só tem que ter em caixa mesmo os 10%. Então, ele pode criar 10 vezes mais esse dinheiro. Quando você depositar 100 dólares, ele vai pegar 90 dólares e vai emprestar para outra pessoa. Né? Quando uma pessoa pede dinheiro emprestado no banco, uma linha de crédito, aquele dinheiro ele está sendo criado naquele momento, ele não está sendo transferido para você, ele está sendo criado para você. Né? Então, um depósito de 100 dólares vai dar o direito, uma reserva fracionária de 10% ao banco emprestar 90. Esses 90, a pessoa vai usar no comércio, que por sua vez vai acabar sendo depositado em algum outro banco. Quando esses 90 caem nesse banco, vai dar o direito ao banco de emprestar mais R$81. E esse ciclo se repete até acabar. Né? Então, com R$100, se criam R$1.000. Né? Se todo mundo pagasse sua dívida, né, devolvia minha compra, não quero mais, quero o reembolso total, mesmo assim a conta não fecha, porque qual que é o grande problema? São os juros compostos. Né? Os juros compostos não vêm de dentro dessa conta fechada, né, onde 10 vezes 100 é 1.000. Né? Então, quando você pagar, os juros compostos vêm de fora, e da onde só tinha R$100, criou 1.000. Né? E a economia é obrigada a se expandir, né? Ou seu dinheiro é desvalorizado, né? Inflacionado. Aqui a gente tem os quantitative easings, né? Que são grandes emissões de dinheiro do Federal Reserve, né? E começaram aí depois de 2008, da crise americana, do subprime, né? Eles começaram a imprimir dinheiro loucamente, então é bem perigoso, né, em termos de inflação. No Brasil é até mais comum, né? A gente teve aí recentemente, assim, para a história, né, o caso do Fernando Collor, né, do congelamento das poupanças e tal, tem o
caso da Venezuela, hoje em dia, que é onde as criptomoedas têm um estudo de caso dos mais de sucesso possível, né? Que a gente tem o débito americano, né? Quantidade de dinheiro que eles devem para outras nações, são 19,5 trilhões. Todo o dinheiro em papel moeda, né, no mundo equivale a 5 trilhões, todo ouro a 7,7 trilhões, prata. Né, o Bitcoin e outras criptomoedas seriam apenas esse pedacinho aqui pequenininho. Né, então ainda é um cisco, né, perto do sistema financeiro tradicional. Apesar de que assim, é uma alternativa, né, a uma nova economia. Né. Então, para falar assim, quais são as características, né, que tornam o Bitcoin assim único, né, e uma opção, né, para o sistema financeiro. A primeira é que ele é um software de código livre, né? Isso significa que ele é aberto, o open source, né? Então, todas as regras de programação dele, né, toda a forma como ele opera, funciona, a rede, né, ela é livre, significa que você pode usar, se você é um programador, você pode fazer um software em si, usando o Bitcoin no seu software, sem ter um custo de licença, por exemplo, se fosse usar um sistema operacional, um Windows, né, você teria que pagar um Windows Server e tal, ou outra tecnologia, né, com patente, etc. Então, o Bitcoin não tem isso, ele traz uma inclusão financeira, né, você não pode ser impedido de operar no sistema, né, não tem como, as regras estão codificadas no software, a rede entra em consenso para que todos operem de uma maneira igual, né, nas mesmas regras. Outra característica é que ele é ponto a ponto. Isso é muito interessante para vocês terem ideia, o ponto a ponto, né, o P2P, também chamado peer-to-peer, né, aqui a gente tem alguns modelos, né, o modelo centralizado, todos os nós, né, os indivíduos que estão conectados numa rede, eles estão conectados por um ponto único central, né, um servidor. O problema desse daqui é que se o servidor sai do ar, todo mundo fica sem acesso à rede. Né, então, surge aí o modelo descentralizado, onde você tem uma redundância da informação. Você acessa a informação que está mais próxima a você, então você tem algumas cópias, né, aqui a gente teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cópias da informação, e as pessoas acessam quem está mais próximo. Né? O problema é que se você tirar uma, esses 4 aqui, por exemplo, ficariam sem acesso. Já no modelo distribuído, né, que é o modelo do Bitcoin, todo mundo é tanto um usuário como um servidor de informação. Então, tanto faz você se conectar a qualquer pessoa. Se um ponto da rede sai, a rede não tem prejuízo nenhum em termos de operacionalidade, né, em termos de uptime, né, e o tempo dela estar disponível, né, e acessível a todos. E para vocês terem uma comparação aqui, o peer-to-peer foi o grande responsável aí por revolucionar as nossas vidas, né, em termos culturais, aí, para ouvir músicas e assistir filmes. Né. O Casa A, o Emule, aquele software de compartilhamento, né, de música antigamente, né, o MP3 em si bombou, né, no Camelô e etc., muito por conta da tecnologia peer-to-peer, né, pois permitiu que as pessoas compartilhassem arquivos, né, informação entre si, sem depender de uma entidade central que tivesse controle, pudesse fazer a censura do que estava sendo compartilhado. Né. E assim, é o peer-to-peer do dinheiro, entendeu? Então, assim como a música aí revolucionou a indústria, né? Hoje a gente tem Spotify, as gravadoras não acabaram, porém ela teve que se revolucionar, né? Se transformar. Netflix, né? Os cinemas, mesma coisa. O filme pirata tá cheio para baixar na internet. Hoje em dia é até mais cômodo assistir o streaming, né? Apesar de ter um custo para isso, também o custo caiu bastante, né? Hoje com o CD custava R$30, hoje R$15 as assinaturas tem todos os CDs do mundo, né? Então é bem interessante. Outra questão também é a questão da privacidade, né? Então a privacidade no Bitcoin, né? Então não em termos de informações assim, do que é público, né? Então as informações elas são todas criptografadas, né? Aqui a gente tem uma transação de Bitcoin, seria equivalente a um comprovante aí de transferência bancária, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem um endereço remetente, né, e um endereço destinatário e a quantia que foi enviada. Né? Então, por exemplo, o endereço remetente ele é um hash. Né? Um hash ele é uma cifra alfanumérica. Né? Ele é
uma informação aí única, né, uma identidade digital única, como se fosse uma impressão digital de uma determinada informação. E esse é o identificador das carteiras, né? Então, com essa informação aqui, você não tem como saber quem enviou e quem recebeu, né? Porém, isso aqui está público para toda a rede ver, né, que os valores que foram movimentados e tal, se você quiser provar para alguém, né, essa transação, ela tem um identificador único da transação também, né, ela funciona com confirmações. Confirmações significa que outras pessoas da rede já validaram essa transação, falando, olha, a cópia que eu tenho aqui das informações, como todo mundo é um cliente, um servidor, os servidores também falam, ó, ok, esse endereço que mandou tinha realmente esse saldo, né, para fazer esse envio. Outra característica é que ele é sem fronteiras, né? Então, como ele opera uma rede própria, o Bitcoin, por exemplo, é até difícil no começo de entender, porque ele é o mesmo nome para 3 coisas diferentes. Bitcoin é o nome do software, Bitcoin é o nome da rede, e Bitcoin é o nome da moeda, né? Então, em termos de software, o software do Bitcoin é software de código livre, aberto, que todo mundo pode utilizar. A rede do Bitcoin, ela não precisa ser utilizada com o software oficial, desde que outro software siga as mesmas regras. Pelo fato dele ser código aberto, você pode ir lá e copiar ele e colocar outro nome. Se você não alterar as regras, o seu software continua compatível com a rede, né? Então, isso permite que você faça uma nova experiência de usuário, por exemplo, mantendo as questões básicas, né, de consenso da rede. E a questão dele ser sem fronteiras permite, por exemplo, que o custo de envio, né, para qualquer parte do mundo seja a mesma, né? Então, não interessa se é um país, no mesmo país, ou uma transferência internacional, por exemplo. Hoje, uma das maiores usos das criptomoedas são as remessas internacionais, exatamente pelo custo que os bancos cobram por isso, né? As financeiras cobram cerca de até 10% do valor enviado. Então, uma analogia que eu gosto de fazer é com o DDD, né, e o DDI do telefone. Antigamente você pagava por pulso, né? Você ficasse 1 hora no telefone, no final do mês a conta vinha uma fortuna. E hoje em dia ninguém mais pensa nisso, né? Você está conectado no Wi-Fi ali, pagando o valor fixo por mês, você fica no WhatsApp ali, são só dados, né, trafegando na rede. O Bitcoin é a mesma coisa, não interessa o valor que está sendo enviado, são apenas dados trafegando na rede. Então você vai pagar a taxa apenas pelo registro da informação na rede, né? E não pelo valor. Não interessa se você está mandando 1 centavo, R$ 1 ou 1 milhão de reais, né? A transferência vai ficar aí em torno de 1 milibit, que está em torno de R$ 1, né? Então, até em comparação aí com o TED, né? O TED bancário, em termos, assim, uma faixa de R$ 10, né? Dependendo do banco. Então, até para isso, o custo está compensando, né? E outra questão muito interessante é a questão da escassez, né? O software do Bitcoin, então, como eu falei, as moedas fiduciárias, né, as moedas correntes emitidas por estados, né, governos, quem controla a oferta monetária dela, né, quanto à quantidade de moeda em circulação, né, é o governo, né, o Banco Central, por meio da reunião do Copom, lá da taxa básica de juros, aumenta a taxa para ficar mais barato, para mais gente pedir dinheiro emprestado e criar mais dinheiro, ou abaixa a taxa, né, e menos gente pede dinheiro emprestado, cria menos dinheiro, e assim vai, né? Então, ficam nessa gangorra, né? E o Bitcoin não, ele é limitado matematicamente ao número de 21 milhões de unidades, né? Tem praticamente 21 milhões de unidades. Isso é uma das regras pétreas da rede, né? Isso não pode ser alterado, né? Ele, apesar de pode, dificilmente se chegaria num consenso para que isso fosse alterado, né? Então, torna o Bitcoin escasso. Significa que não vão ter mais que 21 milhões de Bitcoins, né? Porém, ele tem um valor relativo às outras coisas, né? Então, como a expansão monetária tradicional, né, continua crescendo, tudo vai ficando mais caro, provavelmente as unidades de Bitcoin também irão ficar mais caras, porque elas são limitadas, né? E você fala, pô, 21 milhões de Bitcoins não vai dar para todo mundo, então, né? Então, o Bitcoin tem um conceito diferente, que são muito utilizados as frações, né? Então, você tem aí um Bitcoin, você pode dividir o Bitcoin, né, em 1/10, 1/100, 1 milésimo, ou até em 8 casas decimais, né? Essa é a menor unidade de Bitcoin, a fração chamada Satoshi,
né? Então, Satoshi homenageia ao criador, né, Satoshi Nakamoto, apesar de ser um nome japonês, foi um pseudônimo usado por um criptógrafo, né, chamado Cypherpunk, que é um movimento de pessoal aí do WikiLeaks, da Califórnia, de usar criptografia para questão de privacidade, proteger as suas informações mesmo, né? Então ele criou aí com uma prova de conceito logo após a crise americana, né, 2008 subprime, então o Bitcoin foi lançado em 2009. Esse ano acabou de completar 10 anos que a rede está em operação, sem nunca ter ficado mais que uma hora, né, inoperante, né? Então, em todos esses anos, é um uptime de 99,999%, né, da rede funcionando, né? E depois que o Bitcoin ganhou fama, né, foram se estudar toda essa parte técnica, né? Falando, nossa, então realmente essa questão aí do Bitcoin é interessante, porque a forma como ele faz o registro dessas informações, né? E posteriormente ao Bitcoin surgiu aí o nome de blockchain, né? Porque as informações elas são agrupadas em blocos, esses blocos são encadeados, né? Eu vou explicar mais no próximo slide. Porém, o blockchain, então a cadeia de blocos, né? O blockchain foi um apelido dado posteriormente para a arquitetura de banco de dados que o Bitcoin usa para registro das informações, né? Então, basicamente, ele é um banco de dados distribuído e imutável, né? Imutável significa que as informações que foram gravadas lá uma vez, elas não podem ser alteradas, né? Se elas forem alteradas, isso vai ficar evidente para todo mundo. Então, é como se você escrevesse num concreto, né? Depois que o concreto secou, é aquilo, não tem como você alterar, né? E por que isso? Aqui a gente tem, então, a representação gráfica, né? Eu dei o exemplo da transação. Uma transação seria um quadradinho laranja desse, né? Uma Alice enviou alguma quantia em bitcoins para o Bob, né? Cada transação ela tem o seu identificador único, né? E o identificador único é um hash. O hash ele depende da informação que está dentro dele. Então, assim, o conceito de hash, a forma mais lúdica de explicar que eu já escutei é a máquina de fazer nuggets, né? Então, você tem o frango, você tem a máquina e você tem o nuggets. 3 coisas, né? O frango é o que a gente chama de entropia. Seria a informação que você está utilizando para que ela seja tirada a impressão digital, né, daquela informação. Então, essa informação pode ser uma palavra, um nome, uma frase, um livro, uma biblioteca, né? Não interessa o tamanho da informação. Um determinado algoritmo, como no caso do Bitcoin, é o SHA-256, ele vai processar essa informação, né? Como se fosse o frango passando dentro da máquina de nuggets. E o nuggets que sai é o hash, né? O hash também é chamado de digest, que é uma palavra mais fácil para a gente traduzir, né? Que seria a digestão, né? Aquela informação ela foi digerida. Qual que é a vantagem disso? É impossível se fazer o caminho inverso. Você nunca vai transformar o nuggets de volta na galinha. Então você nunca, com o hash da informação, você vai saber qual é a informação que deu origem àquele hash. Porém, se você utilizar a mesma informação novamente, passar pelo mesmo algoritmo, ele vai dar o mesmo hash. Então, o hash ele serve para você verificar a autenticidade de uma informação, né? Então, blockchain, por exemplo, para registro de documentos, que eu vou mostrar, por exemplo, fala que é o fim dos cartórios, né? Dificilmente vão se guardar no blockchain o documento em si. As pessoas vão ficar responsáveis pela guarda do documento. Ela guarda no e-mail, no pendrive, onde for, né? O que você tem é uma prova de que a versão sua é a versão original, é a versão que foi registrada no blockchain, pois o identificador único está lá. Se alguém alterar uma vírgula no seu documento, aquele identificador único muda, né? Então, a mesma coisa aqui, se a Alice falar que ela não mandou 1 Bitcoin para o Bob, mandou 10, né, ou alguém tentar reescrever essa informação, ela vai alterar o identificador único. Então, aqui a gente tem um agrupamento de vários identificadores únicos que dá o identificador único do bloco. Então, se alguém alterar qualquer transação, vai alterar o identificador do bloco. E uma das informações que está dentro de cada bloco é sempre o identificador do bloco anterior. Então, imagina, você alterou uma informação nessa transação, trocou o hash dela. Trocando o hash dela, vai trocar o hash do bloco. O hash desse bloco está inserido no bloco seguinte. E é parte integrante para que o identificador do bloco seguinte seja esse, né, e não outro.
Então, a partir do momento que você quebra aqui, você quebra toda a cadeia, né? Esse é o encadeamento de blocos, né? O blockchain. Então, é dessa forma que é feita aí a imutabilidade das transações, né? Que elas ficam gravadas aí e não é possível que elas sejam alteradas. Porque aí vem também o consenso da rede. Né? A rede tem milhares de nós, já tem mais de 10 mil cópias de todas as transações, né, que ocorreram no Bitcoin, 10 anos de histórico, e mais de 10 mil cópias espalhadas por mais de 100 países, né, por exemplo. Se você altera, tenta falsificar essa informação, você está alterando apenas a sua cópia. Você não vai alterar as cópias que estão na máquina das outras pessoas. Então, quando você tentar propagar isso como verdade, ela vai ser rejeitada, né, porque a maioria das cópias estão falando que a informação é outra. Né? De forma básica, né, explicando aqui, porque é um tanto quanto complexo a parte técnica. Aqui a gente tem, por exemplo, a informação de um bloco, né? O que está contido num bloco. Um bloco ele tem o cabeçalho, que vai trazer algumas informações, por exemplo, como a versão, quantas transações tem dentro do bloco, né? Número de transações, cabem, por exemplo, em média 2.000 transações em cada bloco. E os blocos têm intervalos de 10 minutos. Então as pessoas vão negociando, mandando e recebendo bitcoins umas para as outras, e a cada 10 minutos, né, nesse intervalo de tempo, as transações que ocorreram nesse intervalo são agrupadas num bloco, né, e o bloco tem aí entradas e saídas. Né, entradas seriam utilizadas para envio e saídas utilizadas para recebimento. Né, então, é isso que faz uma transação pagar mais taxa ou menos taxa. Isso que influi no tamanho dela, né, e não o valor. Né? Por exemplo, a gente pode aqui tem mais outros exemplos de transações, né, que não são tão simples como aquele primeiro. Aquele primeiro não teve, foi só uma pessoa, né, um identificador enviando para outro identificador, né? Aqui, por exemplo, a gente tem uma transação que já é um agrupamento, tá vendo? Então, por essa transação, por exemplo, ela somou o saldo de todas essas carteiras, consolidou e mandou junto, né? Fez uma vaquinha praticamente e pagou todo mundo essa pessoa aqui, né? Então, essa transação, ela ocupa mais espaço, né? Ela tem mais informações contidas nela. Ela vai pagar uma taxa maior, né? Mais cara. E não por ela estar mandando mais bitcoins ou menos bitcoins. Isso é totalmente irrelevante, né? O tamanho, o valor aqui é praticamente 1 bit, né? Então, o espaço é bem pequeno que ocupa. E aqui a gente tem um conceito de criptografia, né? Então, a criptografia utilizada no Bitcoin é a criptografia assimétrica. Né? A criptografia assimétrica, algo simétrico é algo que os dois lados são iguais, né? E assimétrico, então, é algo que os dois lados não são iguais. Né? Então, só para dar um exemplo disso, a criptografia simétrica utilizada antigamente em guerras, né? Tinha que uma pessoa, um cavaleiro, viajar com o segredo, né? Então, se ele fosse interceptado, né, o cavaleiro viajava com o segredo e a mensagem viajava por outro caminho, né? Então, se fosse interceptado o segredo, que podia descodificar a mensagem que estava sendo enviada, né? Então, visto isso que surge a criptografia de chaves assimétricas, né? Então, a chave pública e a chave privada. A chave pública, no caso do Bitcoin, é o que você pode compartilhar, né, para você receber. Né? Basta você passar essa cifra alfanumérica aqui, esse hash para alguém, a pessoa já conseguiria mandar bitcoins para você. Né? Como é difícil de decorar isso aqui, é muito utilizado os QR Codes, né? Que é só escanear com a câmera do celular, ele já pega essa informação aqui. Apesar de você copiar e colar também dá certo, porém não tentem digitar, né? Pois qualquer erro aqui pode mandar o Bitcoin para outra carteira. E aqui a chave privada, ela está totalmente, no caso dessa chave privada aqui, ela é correspondente a essa chave pública. É como se ela fosse a senha pré-determinada dessa carteira. Então, quando você quiser enviar bitcoins, gastar os bitcoins que estão na sua carteira, você precisa colocar essa senha. Né? Então, ela já vem pré-determinada. Então, basta você anotar essa chave privada e você tem total controle dos seus bitcoins. Né? Os seus bitcoins, você não precisa que ninguém faça custódia deles para você. Então, uma carteira de bitcoin você não paga taxa, você não paga manutenção mensal, né, que nem uma conta bancária. E os aplicativos hoje em dia já estão bem práticos, pois ele permite que você configure uma senha
em cima da chave privada, ou até a impressão digital, dependendo do celular. Então, quando ele precisar usar isso aqui, ele vai pedir a sua senha, né, que você mesmo configura, e aí ele vai desbloquear e fazer uso, né, dessa senha pré-configurada. Para vocês terem uma ideia, a questão da entropia, né, que eu falei que é a informação que você coloca no algoritmo para que seja gerado o hash, a chave privada é a entropia da chave pública, né? Então, se usa a chave privada, que já é essa senha pré-determinada, num determinado algoritmo, e o resultado dessa operação é a chave pública, né? Então, com uma chave privada, você consegue gerar novamente a chave pública, mas com a chave pública você jamais vai saber qual foi a chave privada utilizada para gerar aquela chave pública, né? É o que traz garantia que você pode compartilhar isso aqui, a pessoa não vai poder gastar seus bitcoins. Assim como você passar a sua senha não, né? Sua agência conta para alguém, a pessoa sem a sua senha não consegue fazer movimentação, né? E aqui, então, a gente tem aí outras aplicações para o blockchain, no caso, pensaram, bom, então esse modelo de registro de informação em blocos, né, pode ser não apenas informações financeiras, mandou X de dinheiro para B, a gente pode usar para guardar qualquer tipo de informação que a gente precise aí que tenha uma confiabilidade, né, uma autenticidade, que ela não possa ser alterada, né? Então, aí para direito digital, né, para apostas, né, jogos, a Scroll, que é aquela ferramenta, e no caso a ferramenta que a gente tem na Econobit, né, que é o congela, confirma e libera, parecido com o Mercado Pago no Mercado Livre, né, que é aquele intermediário de confiança. Aí para a área de capital, né, mercados privados, área de débitos, né, para empréstimos, tanto crowdfunding, né, que é as vaquinhas coletivas, aí o mercado de derivativos, né, que são as alavancagens da vida, lojas virtuais, né, os pagamentos internacionais, remessas internacionais, empréstimos de pessoa a pessoa, né, microfinanças. Por exemplo, você for num bar querer pagar 50 centavos de cartão de crédito, a pessoa provavelmente vai chiar, né? Fala, pô, não sei o que, tem a taxa que eu vou cobrar R$1 a mais. Né? E aqui, uma transação de bitcoins pode fazer uma transação de menos de 1 centavo, né? Em termos equivalente, né? Pois o bitcoin é fracionável em 8 casas decimais, né? Então, você pode fazer micropagamentos. Isso permite, por exemplo, uma das aplicações mais legais, que é o quê? A cobrança de conteúdo, né? Conforme você consome. Então, você entra, vai ler um jornal, por exemplo, você pagaria só pelo artigo que você está lendo, né? Ou você vai ouvir uma música, só por quantos minutos da música você ouviu, ou se você é um produtor, por exemplo, vai usar um sample, você pagaria para quantos minutos a música tocou, né, etc. Aí para registros médicos, né, muita gente tem vergonha de ter uma doença, tal, depois o médico não consegue curar, então o registro é imutável, né, a parte de imobiliária, né, registro de imóveis, propriedade, a parte de votação, né, para eleições, né, ou propriedade intelectual para, como eu falei, música, poesia, etc., né, qualquer tipo de criação. Né. Aí a gente tem, então, aqui um panorama geral da regulação, que é o tema de hoje. Né. O Japão foi o primeiro aí a regular as criptomoedas, né, positivamente, então ele reconhece como dinheiro, né, e ao mesmo tempo que a China já proibiu as negociações de Bitcoin por moeda deles, né, que é no caso o Yuan, eles que sejam feitos em plataformas de alta frequência, né, que são as corretoras ou as exchanges, apenas o que eles não podem impedir, né, que é pessoas de negociarem entre si presencialmente. Né. Aqui a gente teve também o Federal Reserve em julho de 2017, né, uma live ao vivo na Casa Branca, né, onde o cara ficou famoso que conseguiu colocar aqui uma plaquinha de compra em Bitcoin, né. Depois ele doaram, acho que, se não me engano, quase 3 Bitcoins para ele, que ele divulgou a carteira dele, né, e tal. Ficou famoso. O Banco Central, né, o antigo presidente do Banco Central, né, o Ilan, ele tinha falado que era uma bolha, né, informação de pirâmide e tal, e realmente, assim, o preço ele estava inflacionado, né, perdeu bastante do valor, apesar de que ainda, se for comparar a questão de pouco tempo, em 2 anos atrás, ele está coisa de 10 vezes mais, né.
E pirâmide é o mal desse ecossistema, né? Por que é o mal desse ecossistema? Como eu falei, a chave privada é tudo que você precisa para ter custódia do seu dinheiro. Então, as pessoas aí de pirâmide financeira ou marketing multinível costumam oferecer ganhos financeiros em cima de Bitcoin, né? Você aplica seu dinheiro em Bitcoin, ele te promete uma rentabilidade astronômica, né? Enquanto os juros são 6% ao mês, ao ano, eles oferecem até, às vezes, até 1% ao dia, né? Imagina se isso é possível, né? Se der R$ 1.000 para a pessoa, no final do ano ela tem que te devolver 41 milhões de reais. Né? Então, não tem produto, né? Apenas depende da entrada de novos indicadores, né? Novos participantes. Então, esse é realmente o mal da indústria. E por que os chamados piramideiros, né, fazem isso? Porque uma vez que a vítima entregou seus bitcoins para o golpista, ela nunca mais vai conseguir ter de volta, né? Então, o Ministério Público Federal, o COAF, a CVM combatem esse tipo de prática, né? Porém, antigamente eles iam lá, achavam o dinheiro da conta bancária onde estava e congelavam os fundos. No caso do Bitcoin, não tem autoridade, não tem nenhum controle, uma regulação, né, central assim que possa congelar. Ele é totalmente aberto, ninguém pode ser impedido de negociar na rede. Então, assim, tem um mantra no Bitcoin que é: se a chave privada é sua, os Bitcoins são seus. Se a chave privada não é sua, os Bitcoins não são seus. Você está vendo apenas um número numa tela, né? Aí a gente teve no final de 2017 lançamento de contratos futuros, né, que são chamados derivativos aí nas maiores bolsas do mundo, né, que são a CBOE e a CME em Chicago, né. Tá também tendo o movimento da Nasdaq aí para lançar uma exchange chamada BACT, totalmente regulada também nos Estados Unidos. Então, o mercado financeiro tradicional já abriu os olhos, né, e coincidentemente o Bitcoin, no dia que abriu o contrato futuro de Chicago, estava $20.000, né, e desde lá só caiu, né? Então, quem fez a operação chamada short, né, entrou operando vendido, né, ganhou bastante dinheiro também. E o Bitcoin, assim, por ser um ativo muito novo, ele é muito volátil, ainda está sendo descoberto o preço dele. Então, assim como todas as criptomoedas, não é considerado um investimento, né? O risco dele é altíssimo. O investimento, assim, você pressupõe que depois de um tempo você vai ter pelo menos o que você colocou, né? Então, isso não tem garantia nenhuma no Bitcoin, né? O valor dele se dá pela compra e venda entre usuários, né? Ele é bem análogo a uma ação, né? Que é o preço determinado pela oferta, pela compra e pela demanda, né? Porém, uma ação, o preço dela ela é negociada apenas em uma bolsa. Por exemplo, a ação da Apple, ela é negociada na Nasdaq, na Bovespa não vende Apple. Né? O Bitcoin é análogo a uma ação, porém é como se fosse uma mesma ação negociada em várias bolsas. Né? Então, posso comprar Bitcoin numa corretora e vender em outra, né? E cada uma tem o seu preço, porque cada uma tem o seu mercado. Tem umas ordens de compra e ordens de venda, como se fosse um leilão. Né? Então, é um ativo, né, digital. O FMI ele já declarou que uma regulação internacional das criptomoedas seria inevitável, né? Isso aí já há quase um ano, né? Pela presidente, né? Do chefe do Fundo Monetário Internacional. Aqui no mundo a gente tem um mapinha aqui. Os verdes são os países permissivos, né? Os amarelos têm um sinal aí, algum tipo de aviso, né, etc. E os vermelhos, eles são hostis, né? Então a China fez proibição, se não me engano aqui a Bolívia e Venezuela proibiu a mineração, né, com energia elétrica e tal. E aqui chegando no Brasil, né? Então aqui tem orientações da CVM, da Receita Federal e do Banco Central, né? Então, da Receita Federal, eles soltaram algo assim bem não diria não oficial, porém uma instrução, né? Que seria, eles colocaram essas perguntas aqui no Perguntão, né? O manual lá do Perguntas e Respostas de como você fazer o preenchimento da sua declaração, né? Então ele fala assim: as moedas virtuais devem ser declaradas? Eles dizem que sim, né? Muito embora não sejam consideradas como moeda nos termos do marco regulatório atual, elas devem ser declaradas como bens e direitos, como outros bens, né? Uma vez podem ser equiparados a um ativo financeiro pelo valor de aquisição. Então, seria bem similar a uma obra de arte, né? Um quadro. Você coloca quando você comprou, quanto você pagou, e o que ele vale hoje não é
atualizado, né, corrigido. Aqui eles falam que não há uma regra legal de conversão, né, exatamente porque não possui uma cotação oficial. Vai aí das pessoas entrarem em acordo uma com a outra e venderem, né. E aqui, então, bom, falei, não tem correção, né, então, quer dizer que comprei Bitcoin por R$1 e vender por 1.000, não tem que pagar nada de imposto, né, a Receita, obviamente, ela vai querer a parte dela, né, sempre, né, e aqui não daria tempo de vocês fazerem isso, pois isso daqui é o chamado ganho de capital, ele tem que ser feito todo mês, né, então eles falam assim, que até R$35.000 movimentado no mês, né, você não precisa declarar, seria isento de tributação, porém o valor superior a isso, né, incorre a alíquota de 15%, né, então, vamos supor, você movimentou R$50.000 e comprou um Bitcoin, sei lá, R$40.000 e vendeu a 50, você ganhou R$10.000, então você teria que pagar aí R$1.500 de imposto, né, até o último dia útil do mês seguinte ao da transação. Ganho de capital, né, tem um software específico da Receita que é o GCAP, né, e aí tem que ser feito todo mês, porém, assim, tanto os bens como a movimentação tem aquela questão, né? Como eu falei, os hashes identificadores não são possível você identificar as pessoas. Então a Receita só vai saber se você tem Bitcoin se você contar para ela, né? Então fica a questão de cada um. É lógico, assim, eu tenho a visão de que eu vou guardar os Bitcoins para futuramente gastá-los, né? Adquirir bens usando Bitcoin. Agora, se você comprar Bitcoins e espera que ele valorize para você comprar alguma coisa com reais, uma casa, um carro, algum bem material, você vai querer ter origem desse dinheiro, né? Não vai surgir R$1.000.000 da sua conta do nada, sem pagar imposto, e aí provavelmente você vai ter problema para adquirir algum bem com dinheiro sem origem, né? Se você trabalha, tem carteira assinada, tudo, não é lavagem de dinheiro, não tem problema nenhum em declarar, né? Dinheiro limpo e etc. O Banco Central, ele deu os riscos decorrentes, né? Ele avisou então aí que é uma moeda eletrônica que não tem regulação, né? Não é emitida por nenhum governo, né? E é diferente do sistema eletrônico de pagamentos que eles chamam, né? Que é o dinheiro virtual, né? Que não é moeda física. Aqui o 31379, né? Depois os slides a gente compartilha com vocês. Mas aqui eles colocam várias perguntas, né? Então, o que são moedas virtuais? O Banco Central regula, né? Então, moeda virtual, moeda criptográfica, né? São moedas não são emitidas por bancos centrais, etc. Eles não reconhecem como dinheiro, né? Apesar de ter valor, né? Não se trata de moeda oficial, etc. Não se confunde com moeda eletrônica prevista na legislação, né? Pois são recursos em reais, né? E não tem paridade ou equivalência. R$1 no PagSeguro, no Banco do Brasil, continua sendo R$1, né? Aqui, bom, vou dar uma pulada aqui que fica de conteúdo para vocês. A CVM fez uma nota a respeito de Initial Coin Offering, só para dar uma explicada aqui a respeito do termo, seria oferta inicial de moedas. Então, assim como é uma analogia ao IPO, né, quando a empresa vai abrir capital na Bolsa de Valores, ela faz a oferta inicial, né? Então, as empresas começaram a criar as próprias moedas, né, vendê-las para forma de capitalizar o seu projeto, né, e assim abrindo sociedade aí com os investidores, né. Então, a CVM, que regula aí captação pública de recursos, né, também já deu o seu parecer sobre a questão da captação via ICO, né. Então, eles dão um entendimento dele do que é, né, eles falam aí que eles na circular eles fazem uma proibição que seria os fundos de investimento, né, pessoas jurídicas, proibindo o investimento em ICOs, né, então só poderia investir via pessoa física, né. Aí a 588 também de emissão, né, e distribuição de valores imobiliários, tudo. Então, pessoa física pode investir aí até R$10.000, a não ser que esse montante pode ser ampliado se ela
tiver uma capacidade financeira 10 vezes maior do que o investimento que ela está fazendo, né? Aqui, mercados, tal. Bom, vou deixar de conteúdo aqui, a gente divulga. Tem um projeto de lei que está na Câmara, que é esse daqui, para regular criptomoedas também, né? E eu vou deixar o contato aqui, quem quiser os slides, manda um e-mail que a gente divulga. E aqui tem uma mensagem, né? O Andrés Antonopoulos é um dos maiores pensadores aí do mundo do Bitcoin, né? Um guru chamado. Ele diz aqui, a questão não é se o Bitcoin deve ser regulado, mas se ele pode ser regulado. E a realidade é que ele não pode, né? E o resto é nostalgia. Então, fica aí a passagem, né? E é isso aí. O e-mail aqui, domenico@econobit.com.br. Beleza? Bom, agora que a gente teve a introdução do que é Bitcoin, todo mundo já sabia? Já tinha. Só para eu saber, quem que você perguntou, mas eu não tinha visto. Quem tem já Bitcoin? Tá. O restante já sabia mais ou menos. Legal. Agora o Plínio vai vir e vai falar a parte jurídica e depois a gente vai abrir para perguntas e respostas. Boa noite, pessoal. Boa noite. Antes de começar, eu queria entender qual que é o público. O que, por exemplo, tem advogado aqui, tem um advogado, trabalhador do judiciário, empreendedores. Aventureiros? Maravilha. Então, bom, tratar de uma questão bastante... Essa não é minha foto, tá, gente? É alguém que eu não sei de onde eles tiraram isso. Não sei, honestamente. Pronto. Então, meu nome é Plínio, eu sou advogado especialista em Direito Digital, fiz essa especialização pela USP, me especializei também em meios alternativos de resolução de conflito aqui pela PUC e pela GV. Eu sou mackenzista, aliás, tem algum mackenzista aqui? Mackenzistas costumam se amar, mas enfim, não vou abraçar agora, mas enfim. E fiz também, estou fazendo, aliás, meu mestrado aqui na PUC em Inteligência Artificial aplicada ao Direito, e é exatas, então é aqui na PUC exatas. E o pessoal me pergunta, por que você é louco, pô? Você é de humanas, por que você está indo para exatas? É que eu sempre gostei de programar, desde os 9 anos eu já tive meu BBS, não sei se alguém já acessou BBS, enfim, mexi com DBase, Clipper, Batch, enfim. Daí em diante vai. Eu vou falar rapidamente de um projeto chamado Digital Rights. O Digital Rights foi uma plataforma... Aliás, eu vou chegar no Bitcoin, gente. Tudo isso que eu vou falar antes é que antecede a questão do Bitcoin, que é bastante importante. O Digital Rights, ele é uma plataforma para todo mundo ter acesso ao conhecimento sobre direito digital, inclusive criptomoedas, blockchain e tudo mais. Por que é importante isso? Porque muita gente ainda não sabe a importância do direito digital no dia a dia. Então, por exemplo, eu tenho um problema no Facebook, o que eu vou procurar? Eu vou procurar um advogado civil. Talvez não, depende. Então, eu criei isso simplesmente para esclarecer para as pessoas o que é o direito digital, não tem fins lucrativos e é colaborativo. Então, quem quiser escrever, escreva, fica à vontade, é uma plataforma totalmente livre, aberta. O site é digitalrights.cc. E muita gente, é engraçado que muita gente leiga acessa o nosso Telegram também. E é muito legal isso, porque eles fazem perguntas assim completamente diferentes do habitual que a gente encontra no dia a dia dos advogados, e muita gente lá está disposta a responder da melhor forma possível e instruir da melhor forma possível. Então a gente criou em 2015, já fizemos 25 encontros, salvo engano, já temos mais de 2.500 membros, mais de 30 mil visitas no site, isso em dezembro do ano passado. Então, enfim, a gente conseguiu uma abrangência legal com relação ao esclarecimento sobre direito digital e sem nenhuma intenção atrás disso, nenhum fim lucrativo. Então, por favor, quem quiser escrever, seja de uma forma leiga, seja de uma forma um pouco mais aprofundada tecnológica, fiquem à vontade, é só acessar o site. Isso aqui é um pouco do parâmetro de acesso. E aí vamos ao direito digital, antecedendo as criptomoedas e a questão do blockchain. Todo mundo aqui sabe o que é direito digital? Alguém tem uma noção mais aprofundada? Não. Não? Ninguém? Direito digital é bem simples, é tudo aquilo que acontece dentro do meio informático que tem interesse para o direito, ou seja, um fato jurídico, ou seja, aquilo que dá interesse para o direito, ocorrido dentro do meio eletrônico.
Então, a partir disso, precisa da atuação de alguém que saiba direito digital. No direito trabalhista, a gente vê muito isso com desvio de arquivos de uma empresa. No civil, a gente vê muita questão de quebra de sigilo e, eventualmente, pessoas que praticam crimes contra a honra, enfim. No criminal também, societário, estruturação de startups, é a melhor forma de criar uma empresa voltada para a tecnologia, venda de software, software de prateleira, então tributário, enfim, propriedade intelectual também é muito importante. Direito do consumidor, e aí vai. No Digital Rights, a gente tem todas essas áreas para escrita, e a gente pode criar outras. Se alguém quiser escrever, por exemplo, a gente pode criar uma área específica para essa pessoa, voltada para a área que ela tem expertise, ou que ela quer desenvolver. Sendo que o hacking é a parte mais legal, está com Wagner. Se quiserem falar com ele depois, é muito bom também. Alguns nomes de pessoas que participaram dos eventos. E agora a gente vai para a questão das criptomoedas. Vocês têm noção do que são as criptomoedas para um advogado? Não tem noção? Enfim, vamos começar de um princípio um pouco mais superficial. Alguém sabe como funciona uma quebra de sigilo no direito digital? Não? Não? Então, de novo, vamos lá. A quebra de sigilo, ela funciona no primeiro momento, você ajuiza uma ação em face do provedor de aplicação. O provedor de aplicação fornece o endereço IP, a data, a hora e, eventualmente, a porta-lógica de origem se for registrada. Aliás, o Marco Civil não fala disso. A partir desse IP, data e hora, a gente vai direto para o provedor de conexão e localiza o endereço da pessoa. Você localizando o endereço da pessoa, você consegue ir até a casa dela eventualmente, fazer uma busca e apreensão. Isso acontece com mais frequência do que a maioria das pessoas entendem. E com essa busca e apreensão, você consegue localizar a pessoa. Todo mundo acompanhou já o mercado Bitcoin? Todo mundo conhece o mercado Bitcoin? Tem alguém do mercado Bitcoin aqui? Não? Vocês são do mercado Bitcoin? Olha que legal. O que vocês fazem lá? Produtos e financeiro. Vocês ouviram falar da ação que está em face do mercado Bitcoin? Da ação do Thiago Martins? Então, a ação de 2.500 Bitcoins fui eu que ajuizei. Então, enfim, é uma questão extremamente complexa, e a falha ali, que aí demonstra o que é a criptomoeda, a importância da atuação do advogado de direito digital. A falha que fez com que eles fossem descobertos foi a divulgação da mesma carteira. A partir do momento que eles divulgaram a mesma carteira posteriormente ao suposto ataque hacker, eles denunciaram que eles ainda estavam em controle daquela carteira e com todos os bitcoins de todo mundo que tinha investido. Então, o que é a criptomoeda para um advogado? O papel do advogado é se virar com relação à tecnologia e descobrir os melhores meios de localizar uma pessoa. Então, aí voltando para a quebra de sigilo. Eu vou tratar de uma questão que está um pouco à frente, que é anônimo, de fato, a transação? Mas o ser humano é falho. O ser humano é muito falho. Então, muitas vezes, os erros que acontecem, que antecedem isso, como, por exemplo, a publicação da mesma carteira, etc., geram a localização da pessoa. E muita gente publica, por exemplo, o Depart Bay, quando a gente acessa Depart Bay, tem o hash ali para depósito da conta do Depart Bay para doação. Então, teoricamente, aquela conta a gente tem certeza de que é deles. A gente só precisa comprovar. Então, a partir disso, pode chegar eventualmente, novamente, uma busca e apreensão no local onde está o Depart Bay. Não é no Brasil, obviamente, mas a gente já fez quebra de sigilo em outros países, já fizemos busca e apreensão em outros países e localizamos. Então, assim, é complicado dizer a segurança para a pessoa que tem certeza que aquilo é anônimo. Talvez nem tanto. Mas aí vem a questão da Deep Web, que todo mundo está falando agora, do Momo, e, enfim, está gerando um monte de problema. Mas isso, obviamente, não torna a questão do Bitcoin, ou criptomoeda, ou qualquer outra coisa relacionada ilegal. O que é ilegal é o ato praticado antecedente. Então, vamos lá, vamos antecipar um pouco a questão de deve ser regulamentado?
Eu acho que sim, seria importante uma regulamentação do Bitcoin, ou quer dizer, da criptomoeda como um todo. Só que existem países que estão querendo proibir, existem países que estão querendo limitar, tendo em vista essa questão dos crimes. Só que eles estão esquecendo que o crime se combate de outra forma. Não se combate evitando que a pessoa use o Bitcoin. Eles combatem evitando que a pessoa pratique o crime. Então, existem outros mecanismos que você pode buscar para evitar esse tipo de prática. Mas com relação à legislação, acho que ele não gostou da palestra, mas vamos lá. A natureza jurídica é um fator muito importante. O que é aquilo para o direito? O que é a criptomoeda para o direito? Ainda ninguém conseguiu definir de fato. Por isso, precisaria de uma legislação específica também para mostrar para o público, olha, isso é um ativo, isso é eventualmente uma moeda, isso deve ser equiparado a moeda, isso deve ser uma commodity, enfim. Mas, Banco Central ficou silente, ficou inerte. Eles falaram que só vão observar. Eles soltaram uma resolução dizendo que só iam observar e para as pessoas tomarem cuidado. A CVM, de vez em quando, ela solta umas notas, como o Domênico comentou, e recentemente ela autorizou investimento em criptomoedas no exterior, que é bem interessante, mas ainda assim é um entendimento bastante limitado. E questão da tributação, da declaração, precisa de uma norma que especifique exatamente o que você tem que fazer com aquilo. Você tem que declarar de fato como a Receita Federal diz, porque na instrução da Receita Federal eles colocam moeda entre aspas. Então, o que é? Por que você tem que declarar se não tem alguma coisa definida ali? E, enfim, mas existem muitas outras coisas que estão sendo trazidas pelo blockchain e pelas criptomoedas para o mundo. Um desses exemplos são os smart contracts. Os smart contracts, alguém já ouviu falar? Smart contracts. Maravilha. O que você entende como smart contract, por favor? Perfeito. Smart contract não é um contrato, ele é um código. Ele pode ser, aliás, existem diversas formas de contratação. Você já deve ter ouvido falar que existe o contrato verbal e o contrato formal. Existem diversas formas que você pode efetivar um tipo de relacionamento e aquilo virar lei entre as partes. O smart contract, você estabelece uma regra, um código que é autoexecutável, inclusive. Então, por exemplo, se você estabelecer que a partir do momento que houver uma inadimplência de uma empresa ou de uma pessoa, ela não pagar uma parcela de um empréstimo, qualquer coisa assim, aquilo é executado diretamente na conta dela, na conta de criptomoedas, e o dinheiro é transferido. Então, é uma forma extremamente importante que o próprio blockchain está trazendo para o nosso mundo. Um grande exemplo de smart contract é a máquina de refrigerante, que a partir do momento que você coloca a moeda lá, ele libera uma Coca-Cola e, enfim, executa o contrato e te entrega um refrigerante. Esse foi um exemplo do Nick Szabo, que é bastante interessante. Aí outra questão, que aí já é problemática também. Quando a gente fala de relacionamento online, seja o relacionamento contratual, seja qualquer vínculo, qualquer fato jurídico, a gente tem que falar também da lei aplicável, da legislação e da jurisdição. Então, é muito complicado, por enquanto, a gente saber onde que aquele contrato está sendo efetivado, principalmente quando a transação é internacional, por exemplo. Ele se efetiva no momento do recebimento, se você envia a criptomoeda para o exterior, ou ele se efetiva no momento em que você efetua a transação aqui e envia? Então, aí qual lei se aplicaria? Isso gera uma questão de soberania entre países e vai haver uma discussão de competência. Inclusive, recentemente, teve uma discussão grande de competência de federal e estadual, porque não se sabia exatamente quem era o órgão responsável por regular, sendo que não tem a criptomoeda. E questão da infalibilidade, acho importante a gente pensar que existe uma questão chamada computação quântica, que, por enquanto, de fato é infalível, mas a gente não sabe ainda o que se desenvolveu de computação quântica, porque muito pouco foi dito. Computação quântica tem um processamento muito mais rápido, muito mais célere, e consegue, eventualmente, quebrar muito mais coisa. A gente não sabe
exatamente o que ele vai conseguir fazer nesses 10 minutos que um computador, sei lá, um sistema de processamento gigante atual consegue fazer. Talvez o computador quântico consiga resolver isso de uma forma muito mais completa. Isso também importa para o direito, porque vai regular, mas em seguida pode vir uma tecnologia que é muito diferente. Então, isso tem sido discutido, porque o direito ele é muito engessado, porque existe uma burocracia muito grande. Agora, a tecnologia não. A tecnologia, obviamente, é muito rápida e não dá para o direito seguir com a mesma velocidade. Senão seria extremamente temerário para todos nós. Com relação aos registros públicos, todo mundo já deve ter ouvido falar de grilagem. Antigamente, o pessoal pegava, sei lá, matrículas de imóveis falsos e colocava dentro de uma caixa com grilos para os grilos defecarem lá e fazerem tudo, deixando o papel um pouquinho com aparência de velho. Isso, enfim, acabou que não existe mais isso, obviamente, porque os sistemas foram melhorando muito, e atualmente isso se evita com uma ata notarial, por exemplo. Só que muita gente também fala do blockchain. Legal, blockchain em alguns lugares está sendo aceito. Isso é uma matéria recente que lá no Paraná uma juíza aceitou blockchain. O Paraná é um dos estados com mais vanguarda no direito, é incrível. Eles pensam de uma forma até mais à frente do tempo. Só que muitas vezes o juiz ele não vai entender o que é aquilo, ele não vai entender o que é aquela forma de blockchain, ele não vai compreender como aquilo foi preservado e como aquilo comprova que é de fato estático e real. Então, é mais barato o blockchain? É mais barato, mas no momento em que alguém duvida daquilo, você tem que pagar uma perícia. E aí, para pagar uma perícia, é muito caro. E aí começa a não valer a pena o blockchain. Porque a ata notarial, cada página, a primeira página é 200, 300 reais, a segunda 50, 100 reais, dependendo do estado. Mas a partir disso, o blockchain pode se tornar muito mais caro por causa dessa perícia. Uma outra questão que vale a pena tratar é que no Brasil é um dos poucos países em que existem leis que não pegam. E por isso tem que tomar muito cuidado na hora de elaborar uma lei com relação a qualquer coisa tecnológica. A gente não sabe o que vai pegar, o que não vai pegar. E os usos, os costumes, ou seja, se a população continuar usando o Bitcoin, as criptomoedas e o blockchain, isso vai acabar se autorregulando de alguma forma. Porque o povo quer, então não tem como você evitar. Por exemplo, tem uma lei que obriga que todo mundo use cinto de segurança no ônibus. Nem tem cinto de segurança. Só que ninguém fiscaliza também, ninguém pune, ninguém multa. Dentre de inúmeras outras leis que não tem efeito nenhum no país. Então, assim, naturalmente, a utilização das criptomoedas e do blockchain vai se introduzir de alguma forma que vai direcionar também a legislação. E isso vai acabar surgindo em algum momento. Com relação aos bancos, que são um fator bastante complicador da existência das criptomoedas, atualmente os bancos eles simplesmente apagam muita conta de exchanges. Eles simplesmente falam, olha, você tem tanto tempo para retirar o dinheiro e você não vai utilizar, não vai poder utilizar nossos serviços. Isso é uma linha assim bastante tênue, porque pode ser entendido desde uma concorrência desleal, porque eles não querem que você atue no ramo que eles estão, até uma prática predatória, enfim. Não se sabe exatamente o que os bancos querem ainda, porque muitas vezes eles querem se introduzir na área das criptomoedas. E, inclusive, eles às vezes confundem um pouquinho. Teve banco que veio solicitar o auxílio para criar uma exchange dentro do próprio banco. E aí, enfim, gera toda aquela questão, por que você está acabando com a conta das exchanges e ao mesmo tempo criando sua própria exchange. Mas com relação às exchanges, aliás, tem muita questão de compliance que precisa ser obedecido no mundo econômico. Então, política anti-lavagem de dinheiro, política de saiba quem é seu cliente, know your client.
enfim, diversas coisas que têm que ser obedecidas. E nem toda exchange tem a capacidade de fazer isso, seja por documentação ou seja por incapacidade tecnológica, enfim, do volume de dados que transita. Então, é bastante temerário porque também não tem uma legislação específica para exchange, que talvez seja necessário também. Então, a gente está num mundo aqui que, puxa, é praticamente impossível regular, como o Domênio falou? Talvez. Só que ainda tem que direcionar. Tem que direcionar para que as melhores práticas sejam feitas e, eventualmente, uma autorregulação, que, salvo engano, no Japão, eles se autorregulam. Eles têm algumas entidades que fazem, como, por exemplo, o CONAR. O CONAR aqui no Brasil, ele autorregula e, por exemplo, se você não quiser obedecer ao CONAR, você não obedece. Mas aí o CONAR vai tornar público o que você fez. E aí pode ser que sua empresa seja, assim, receba um feedback completamente negativo do público. Da mesma forma que pode acontecer, se alguma coisa de uma exchange for mal feita, pode haver a publicidade dessa autorregulação, e a partir disso pode gerar um dano muito maior para a exchange. Então, seria um caminho ideal também para que houvesse um obedecimento melhor das normas internas. O problema da criptomoeda e da regulação é que existem alguns limites. Então, você vai regulamentar uma coisa que muita gente fala que é moeda. Só que na Constituição Federal diz que só a União, ou seja, a União Federal, pode emitir papel moeda. Então, aí você não consegue colocar ali na mesma natureza jurídica. E, enfim, e o projeto de lei que está em vigor aqui, ele está um pouco, assim, um pouco cru, com todo respeito a todos os envolvidos, porque ele trata de criptomoedas como se fossem milhas aéreas, que não faz muito sentido também. Então, a partir do momento que uma lei dessa for publicada, for sancionada pelo presidente, pode gerar muito mais dano. Então, é complicado. É importante discutir, é importante ouvir todo mundo, inclusive deve ter uma consulta pública, se Deus quiser, e a partir disso vai chegar em algumas ideias muito mais interessantes. E é basicamente isso, gente. Eu vim falar mais, fazer uma questão de debate. Eu gostaria muito de ouvir o que vocês querem saber sobre o direito aplicado a bitcoins, blockchain, criptomoedas em geral, exchanges. E eu fico à disposição aqui, a gente vai começar um debate agora. E eu agradeço muito a presença e a atenção de todo mundo. Obrigado, gente. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer pelo menos umas 3 perguntas aqui. E aí eu vou também fazer algumas provocações para a gente finalizar depois. Alguém tem pergunta? Alguém? Por causa de uma empresa de criptomoeda que foi patrocinar o clube e, na verdade, deu um calote no clube, saiu com dinheiro dos torcedores, etc. e tal. Eu queria saber do Plínio, ou dele você também pode comentar, como que você vê a importância da regulação de criação de empresas que criam criptomoedas? Porque, uma vez regulamentado a criptomoeda, o próximo passo é regulamentar as empresas que criam as criptomoedas, e isso não pode inflacionar o mercado com N moedas diferentes e aí desvalorizar o que todo mundo acha que hoje é um bom investimento? Então, já existem mais de 1.200 moedas. É um mercado que vai crescer e, independente de qualquer coisa, as moedas vão continuar sendo criadas. E, na verdade, não criadas, né, mineradas, e, enfim, os cálculos vão ser alcançados. A regulação com relação à criptomoeda, ela deve abranger também as empresas que são envolvidas com criptomoeda. Então, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é recente, ela trata também da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que inclusive está gerando bastante discussão. Enfim,
por que não a legislação voltada para criptomoedas também falar como uma exchange, como uma empresa deve ser estruturada, como ela deve declarar, como ela deve se proteger e como ela deve combater terrorismo, porque tem financiamento a terrorismo por moeda virtual, como ela deve combater a lavagem de dinheiro e envolvimento de pessoas que têm um interesse escuso ali na transação da moeda. Então, isso, teoricamente, se for uma lei bem feita, vai ser tudo na mesma lei, espero. Basicamente isso. Deu para esclarecer, não? Falar que basicamente isso se dá por conta que quando as pessoas criam novas criptomoedas, e é impossível você impedir que elas façam isso por conta do software ser livre, né? Qualquer pessoa pode ir lá, copiar e colar e vai estar criando outra moeda. Mas isso não dá valor para ela. O que dá valor é o quanto as pessoas se dispõem a pagar por aquela moeda, né? E assim, geralmente a captação por ser uma nova criptomoeda, a captação é feita também em criptomoedas, né? E fica muito fácil da pessoa pegar e fugir com esse dinheiro, entendeu? Porque não vai ser rastreado. Então, assim, é porque os golpistas são rápidos para perceber onde que eles podem atuar, entendeu? Mas, assim, no caso foi o Santos, né? O clube. O Atlético, né? Tá. Acho que agora eu vi que o Santos está fechando uma empresa de Dubai também, que e o Corinthians e tal. Assim, eu vejo a criptomoeda como apenas uma camada de criptografia em cima de uma coluna do banco de dados que trata de valor, e esse valor representa dinheiro. Então, esse dinheiro não vai poder ser uma coluna que, se somar todas as linhas, não bate o total. Vai estar tudo encadeado ali, né? Como blockchain, então a conta tem que fechar a soma zero, né? Então, a criptografia que garante isso. Essa tecnologia vai ser usada para tudo, desde junte 10 pizzas, ganhe uma na pizzaria da esquina, até sistema financeiro, entendeu? Porque é atualização tecnológica mesmo, né? Muito mais prático e seguro, né? Em termos assim, tecnológicos, né? Lógico, uma falha humana, por exemplo, alguém ludibriar uma pessoa em cima de um ganho que ela vai ter e convencer a entregar seu dinheiro para ela, isso fica difícil a tecnologia também ajudar. Oi, para você. A minha pergunta é saber se já existe alguma legislação ou alguma discussão a respeito da tokenização de imóveis e outros bens, né? Que é mais ou menos criar um cartório ou coisa do tipo. Então, não existe muita discussão com relação a isso. Teve a Trisul, salvo engano, que foi uma empresa pioneira que começou a aceitar, inclusive, os bitcoins para comprar imóveis com eles, que foi vanguardista e também não tem regulamentação, não tem nada que diga com relação a isso. Então, foi uma opção comercial deles, e até para atrair investidores e pessoas que se interessavam por aquele tema, mas não tinham, enfim, acabaram atingindo um belo negócio. Mas debate com relação a isso, quase nada. Oi, eu queria saber que você falou sobre tributação em cima de ganho de capital. E eu queria saber se existe... ele tinha falado, mas qualquer um... existe outro tipo de tributação para outras atividades que te gerem benefícios econômicos futuros? Sabe, por exemplo, uma exchange, ela ganha uma taxa de transação dos clientes. Como que ela pode ficar isenta perante a Receita Federal? Então, na verdade, o modelo... Bom, vamos lá. Primeiro, o ganho de capital. O ganho de capital tem a isenção de até R$35 mil por mês, né, do montante operado. Então, não se você obteve R$35 mil de lucro, e sim se você operou um capital superior a isso. Mesmo que, sei lá, você comprou por R$35 mil, vendeu por 36, você teve R$1.000 de lucro, você teria que recolher R$150 de imposto em cima disso, né? Sendo que você comprasse a 34, vendesse em 35, você não ia recolher nada, né? Então tem esse degrau, né? E é até o último dia útil do mês seguinte, né? Então, por exemplo, agora, 31 de março, você estaria seria data limite para você escriturar suas operações de fevereiro, né? E no programinha GCAP, né, da Receita Federal, por quanto você comprou a data e por quanto você vendeu a data, ele vai calcular automaticamente a diferença. Em cima da diferença, obviamente, é seu lucro, e ele calcula os 15% de imposto,
né? A outra pergunta, das exchanges, tá? Tá, de capital. E, por exemplo, das exchanges, né, como que elas fazem o recolhimento hoje? A exchange está apenas prestando um serviço, né? Ela coloca uma plataforma no ar para que usuários compram e vendam entre si. Então, é um usuário comprando de outro usuário, porém ali no ambiente que a corretora está disponibilizando, né? Então, é cobrada uma taxa de corretagem, né? Aí gera em torno de 0,10% até 1%, né? Assim, na média do mercado. Então, por exemplo, se você fez uma compra de R$1.000 em Bitcoin, a corretora tem uma taxa de 1%, seria R$10, né, que você estaria pagando de corretagem para ela. Em cima desses R$10, que é o lucro dela, vai emitir uma nota fiscal sobre serviços, né? Então, ela vai falar lá que ela prestou um serviço, que ela cobrou R$10 pelo serviço dela, e aí, conforme a categoria lá por exemplo, se for no Simples Nacional, uma nota de serviço é 6%, vai pagar 60 centavos em cima dos R$10, né? Mas geralmente isso porque ainda não tem um KNAI, né, que é o código de atividade de uma empresa, não tem um KNAI específico para exchange, para corretora, né? Elas tentam enquadrar em intermediação de ativos não mobiliários, né? Assim, tem sido feito disso. Foi como o Plínio falou, uma questão de autorregulação, né? Não foi ninguém que obrigou as empresas a fazerem isso. Elas falaram, bom, já que não tem um código, eu vou colocar esse aqui que é o que mais se aproxime. E até então tem sido levado dessa forma, entendeu? Bom, eu vou fazer só uma pequena observação e aí a gente já finaliza. A Bitcoin, enfim, é uma moeda que veio aí para ficar. Por ser open source, enfim, não tem como mais parar. Uma das discussões que a gente sempre entra nela bem a fundo ok, você pode criar várias leis, Brasil, enfim, em qualquer lugar, mas enquanto você não tiver uma discussão de forma global, seja na ONU ou seja em alguma entidade que represente vários países, é como tentar enxugar gelo. Não vai adiantar, né? Porque eu recebo em Bitcoin, por exemplo. Quem quiser pagar para mim em Bitcoin nos serviços, ok, né? Mas e aí? E para fazer esse tipo de declaração? Se você quiser declarar, você declara. Se você não quiser declarar, você não declara, né? Desde que você não utilize uma exchange para depois você trocar isso, ninguém vai te rastrear. Então a gente tem que começar a discutir de uma forma realmente séria, de não ficar simplesmente fantasiando o que seria legal de precisa tributar, precisa não sei o quê. Ok, precisa fazer controle de lavar dinheiro? Precisa. Mas, enfim, a gente sabe que dinheiro aí vai na mala para bancar presidente e não estava em Bitcoin, né? Estava em dinheiro mesmo. Então, assim, não adianta, né? Enquanto a gente não discutir isso de uma forma global, enfim, e mesmo assim, discutindo de forma global também não vai adiantar, né? Porque só vai adiantar se você quiser comprar Bitcoin, né? Agora, se você receber alguém que já comprou, mandou para você, ok, você tem N outras carteiras que você pode sumir com esse dinheiro, como Monero, enfim, tem algumas outras que você some e ninguém rastreia depois quando você converter de novo para, enfim, para uma outra carteira. Então é aquilo, é enxugar gelo, né? Então a gente tem que começar a discutir isso de forma séria para realmente a gente combater, enfim, lavagem, terrorismo, porque senão só vai ficar nesse, precisa, enfim, e acaba não acontecendo nada. Então eu queria agradecer ao Plínio, ao Domênico, e fiquem todos convidados para todos os outros eventos, acompanhem tanto no Facebook quanto também no Instagram, enfim, todo mundo tem conta aqui, e obrigado.